E aí, galera, vamos para mais um cafezinho? Hoje eu quero te dar dicas de carreira. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e eu faço esses cafezinhos que são vídeos onde eu converso sobre o mundo do desenvolvimento de software e quem já me segue já viu aí que tem quase 500 cafezinhos, né? E hoje eu quero dar dicas de carreiras baseadas nesse livrinho aqui, ó, The Pragmatic Programmer. E por que eu tô fazendo isso aqui, né? Por que eu resolvi falar desse tema? Porque eu tava numa discussão ali no Mastodon e aí eu vi que a galera falando que tá desatualizado, não tá desatualizado. E eu quero falar o que eu acho, ainda acho de bom desse livro. Mas, antes de abrir ele, você vê que aqui é a edição de aniversário de 20 anos dele, né? Eu comprei bastante tempo. Às vezes eu ganho uns vouchers da minha empresa, eu só posso comprar livro na gringa com esses vouchers, né? E aí eu comprei esse aqui, né? Mas antes da gente abrir ele, antes de abrir mesmo, assim, a gente tem que botar contextualizar ele. Esse livro tem mais de 25 anos, se duvidar, né? Tipo, eu comprei ele há muito tempo. E ele foi escrito em um outro contexto, né? O contexto do mercado de desenvolvimento de software de 20 anos atrás, do mercado americano de desenvolvimento de software, né? Então, assim, é um contexto muito diferente do nosso contexto, né? A gente está falando de um contexto onde várias pessoas eram consultoras, onde existiam várias empresas desenvolvendo software, onde não existiam essas big techs impondo tecnologia pra gente, existiam outras big techs que mais auxiliavam do que impunham produtos. Então ali, né, se você voltasse ali no começo de 2020, né, você não era obrigado a usar o cloud, não sei o que, você ia manter seus sisteminhas ali locais, né? Então era um contexto bem diferente, assim, né? E o tipo de profissional também era um outro tipo de profissional. O tipo de profissional não é o tipo de profissional que a gente tem hoje, assim. Eram profissionais mais qualificados no ponto de vista de eles tinham um ensino superior, muitos deles já tinham feito ali alguma pós-graduação. Isso é bem comum. Se você pegar ali os grandes nomes da indústria ali do começo dos anos 2000, todos eles tinham uma pós-graduação ou tinham algum envolvimento com pós-graduação, né? Era um mercado bem diferente. Então a gente tem que ter isso em mente quando for olhar esse livro. Por quê? Esse livro ele não dialoga diretamente com a gente, ele não fala diretamente com a gente. O mercado de hoje, que assim, às vezes eu me pego aqui muito nesses vídeos falando de alguma coisa que eu tenho que convencer coisas que deveriam ser básicas. Por exemplo, eu conversei sobre qualidade de código. Eu conversei sobre qualidade de código. Eu tenho que convencer as pessoas, tipo, cara, você tem que se importar com isso. Porra, parece assim, quem vem do passado não teria que falar com isso. Ou eu falar de pós-graduação. A gente tem que convencer que pós-graduação em universidade é bom. Tipo, para quem é mais velho parece meio óbvio, né? Mas vamos começar com esse livro. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essa dinâmica de... Esse livro, ele é composto com algumas dicas, né? E aí, no começo dele já tem as dicas aqui, e eu quero ler as primeiras comentários. Eu já estava fazendo esse exercício de olhar para elas e ver o que eu vou falar, né? E eu vi que é bem interessante, né? A primeira dica dela é care about your craft, ou se importe com o que você produz, né? Se importe com o fruto, o seu trabalho, né? Cara, isso é muito importante, porque assim, um engenheiro, e aí um engenheiro pragmático, né? Existe gente que fala programador pragmático, a gente fala engenheiro pragmático. Um engenheiro pragmático, ele tenta fazer aquilo que é o melhor, né? Eu sei que assim, tem muita gente que não se importa com isso, né? Aí eu não vou me responder por essas pessoas, porque tipo, eu não sou um desses, né? Eu sempre tenho na minha cabeça que eu quero entregar o melhor do que eu estou fazendo ali. Aquilo tem que ser o melhor. E aí tem que sair um pouco e eu vou falar como pragmatismo norte-americano, né? Que só o que importa é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é tudo que importa. Não, cara. Tipo, pô, você é um engenheiro, você quer entregar uma coisa bonita. Você não vai entregar uma coisa feia ali só porque, tipo, ganhei esse dinheiro mesmo e foda-se, né? Então você tem que se importar. E o segundo eu já passo para a segunda, né? Que pense sobre o seu trabalho, né? Que aí é uma outra coisa que a gente pega muito, assim, dessa mentalidade do it yourself, dos americanos. Né? Existe uma mentalidade americana que é faça você mesmo, e eu vou te ensinar a forma, e você não precisa ter grandes especializações, faz assim, então você aprende o métodozinho vai fazendo daquele jeito, sem refletir sobre todo o processo, refletir sobre o meio. Cara, eu vejo muito isso, né? Quando eu vou pensar sobre REST, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho um livro sobre REST, bem simples, livro para iniciante, né? Eu até penso em reescrever ele e deixar ele mais aprofundado, né? Mas só depois que terminar meu mestrado.
que ele surgiu do ponto de vista que eu estava dando mentoria, numa época que eu dava mentoria, eu não dou mentoria hoje, tá, galera? Às vezes eu deixo as pessoas aí que fazem as perguntas, eu deixo aí, porque eu não consigo, não tenho nem tempo de responder todos os comentários, né? Mas fizeram um comentário. Quando eu dava mentoria, né, as pessoas falavam assim, não, porque eu desenvolvo aplicações REST. Eu perguntava assim, cara, então me explica aí o que é uma aplicação REST, né? E aí a pessoa, ela se embananava, ou ela respondia de forma errada, aí a gente começava a ver o quê? Que a pessoa, ela não conseguia, ou ela não conseguia articular sobre aquilo que ela fazia, ou ela mesmo fazia, tipo, ela tinha uma ideia errada sobre exatamente aquilo que ela fazia. Ela podia com toda certeza. Não, REST é quando você bota HTTP e JSON. Eu falei assim, cara, dá pra fazer REST com qualquer coisa, tipo, não é isso. Aí, tipo, o que é REST, né? Aí eu ia lá, ia falar pra você, ó, vamos ler alguns textos aqui, vou escrever alguns textos, e foi nisso aí que surgiu meu livro, comecei a escrever post-blog, comecei a escrever post-blog para dar sustentação para o que eu tava pedindo para as pessoas que eu mentorava na época, né? Então, pensar sobre o nosso trabalho, ele vai desde você se refletir sobre sobre o que você produz, sobre o campo de conhecimento que você se relaciona. A gente trabalha com desenvolvimento de software, né? Então, assim, eu sempre falo aqui de design código, eu sempre falo de temas da computação em si. Eu tava olhando alguns temas que eu tava pensando em falar, tipo, eu olhei lá microserviços, né? Eu até dei uma olhada assim e falei, cara, microserviços foi um tema que foi muito mal discutido. Por quê? Porque não se chegou nem um ponto exato numa discussão. Cara, a discussão que teve, a gente discutiu bastante sobre microserviços, né? E eu tenho até alguns livros para recomendar, tipo, se eu fosse recomendar, tem o livro ali Criando Microserviços do Sam Newman, que é um livro massa. Eu não li ele todo, né? Até porque eu comprei, ele foi lançado enquanto eu já estava no meu mestrado, estou procrastinando muitas leituras aí, né? Mas muitas das discussões foram muito empobrecidas. Tipo, foi uma discussão assim, tipo, uma discussão que eu sempre falo numa série de cafezinhos que eu tenho sobre filosofia da tecnologia, que elas partem do pensamento mágico, né? O pensamento de que, tipo, adotando alguma coisa, que dali vai me destravar todos os códigos, todas as mágicas, né? Isso aí é parte do pensamento mágico. Então, muitas das discussões sobre microserviços foi: use microserviços e você vai resolver todos os seus problemas. Use não sei o que e você vai resolver todos os seus problemas. Isso é uma discussão que ela apela para o pensamento mágico, não é para o pensamento científico, né? O pensamento científico você tem que racionalizar. E aí, se você quer ver uma discussão sobre microserviços e pensamento científico, a gente pode trazer nela, deixa um comentário aí se você quiser, né? Esse é as duas primeiras dicas do primeiro capítulo, né? Que aí ele já entra para a filosofia pragmática, né? E aí a terceira dica é: você tem agência, né? E aí, assim, o que é que você tem agência? O que significa isso, né? Que você tem um controle do seu trabalho. Tipo, você tem que planejar o que você quer ser. Você tem, eu nem sei se ele fala assim, né? Eu dei uma lida por cima, né? Mas pra mim, quando eu leio assim, você tem um controle do seu trabalho. Você, cara, isso é uma coisa que, assim, eu já fiz esse erro, né? De ser passivo na sua história. E aí, galera da quinta série já deve ter feito piada aí, né? Mas de ser um personagem secundário na sua própria história. Porque assim, quando eu entrei na primeira empresa, a dica que me deram, e foi uma dica muito errada, galera. Foi uma dica muito errada, uma dica muito errada. Eu devo ter comentado recentemente em rede social, que é basicamente assim, ó: faz seu trabalho direitinho que as oportunidades vão aparecer, né? E aí, assim, essa dica pode ser que ela tenha feito sentido para alguém que é muito privilegiado. Por quê? É privilegiado de um ponto de vista que o dono da empresa olha para esse cara: eu gostei daquele cara, né? Ou ele podia ser tal coisa, não sei o quê. E aí a empresa desenha o mercado para aquela, desenha um futuro para aquela pessoa. Isso eu já vi pessoas que realmente é assim: o cara pegou, tipo, ele não fez nada, tipo, ele só tava ali de feliz e pelo menos assim, é o que a gente vê, né? E eu recebi essa dica quando eu entrei no mercado de trabalho. Só que, cara, fiquei 6 anos patinando numa empresa lá, não virei nada, fui demitido, blá blá, fiquei mausaço. E aí eu entendi um pouco depois que, cara, eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que definir o meu futuro, pensar em médio e longo prazo e fazer em curto prazo aquilo que eu quero. Então, por exemplo, hoje eu tô
ali planejando terminar o meu mestrado. Né? Não estou falando que eu tô terminando, que eu tenho que escrever um monte de coisa ainda, tenho que processar um monte de dados. Meus testes desse fim de semana deram os parcialmente corretos, então assim, tem um monte de coisa a fazer. Mas eu tô o quê? Eu tô planejando o meu futuro. Eu tô construindo hoje aquilo que o meu futuro vai ser. E aí eu tô construindo com bases sólidas, né? Porque é isso uma outra coisa que a gente tem que construir. A gente tem que construir com bases sólidas. O que são bases sólidas? Bases sólidas é o quê? Cara, eu tenho uma boa educação num bom lugar. Né? Não é uma educação ali, tipo, que assim, tem gente que investe em cursos que, eu paguei um curso caríssimo de cloud, sei lá, eu tô olhando aqui coisas que eu tô vendo na rede social aqui, né? Bicho, eu tava vendo um vídeo lá que era sobre duas IAs, né? Eu falei, bicho, se você precisar um modelo de IA, que daqui a pouco vai ter um melhor e melhor assim, eu acho que IA vai quebrar daqui a pouco, né? Mas se você correr atrás da hype, a hype passa e não fica nada. E vai por mim, que assim, eu vi muita gente investindo ali em low code 2017, tem muita gente investindo em IA, e cara, isso aí vai passar e que vai ficar são as bases sólidas que sempre teve na IA, né? No desenvolvimento de software. Então, assim, a dica que eu te dou é. Você pense no seu futuro, projete o seu futuro, né? Então, assim, cara, pensa assim, ó, cara, eu quero ser um arquiteto de software. Eu tinha isso pra mim, eu queria ser um arquiteto de software em alguns anos, né? E eu já me tornei arquiteto de software. Eu fui arquiteto de software numa empresa, e aí eu saí pra vaga que eu estou hoje, né? Que muitas vezes as pessoas acham que são movimentos assim, arquiteto é superior a senior developer, né? Eu saí de arquiteto para senior developer. Na verdade, assim, foi pra cima, né? Que eu saí de uma empresa de médio porte para uma empresa de grandíssimo porte, né? E aí depois, hoje eu sou especialista nessa empresa. Então, tipo, pra mim foi ascendente, né? E aí o que acontece, né? Eu sempre estou me preparando. Tipo, eu fiz um MBA, agora eu tô fazendo um mestrado. Já acordei com o meu diretor, tipo, olha, esse mestrado é importante pra empresa. Eu tô fazendo numa área que a empresa é relevante, mas o fruto desse mestrado ali, se tiver alguma patente, alguma coisa, ele é meu, porque eu não tô usando o tempo da empresa pra isso, né? Eu tô usando o meu tempo, as minhas máquinas. Eu comprei um notebook pra não fazer as coisas da empresa. Tipo, o código foi desenvolvido no meu notebook, porque assim, a gente sabe que vai que a empresa pede patente disso, sei lá, né? Não sei o que, né? Então, assim, pense sobre o seu futuro, projete ele, converse com os outros sobre isso. Tipo, é uma coisa interessante. Chega pro seu sênior e fala assim, cara, e aí, cara, o que você me dá dica de daqui a 5, 10 anos? O que eu posso ser, né? Como é que eu posso chegar ali a um nível maior, né? E aí, tem uma outra, eu quero terminar com esse aqui, né? Essa é muito boa, assim. E se duvidar, eu termino com isso aqui, que aí já vai falar de outra categoria, e esse aqui termina a falar de carreira. E a gente pode entrar na parte de software amanhã, nos outros cafezinhos, que é. Proponha soluções, opções, não desculpas vergonhosas, né? Provide options, do not make exclaim excuses, né? E aí vai muito de como você dá no mercado de trabalho, né? Ali, sabe aquela posição que seu gerente de projeto, seu chefe te dá aquela assim, cara, a gente tem que analisar não sei o que, como é que a gente pode fazer? E aí, não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assim. Cara, chega numa posição que você é o chato. Você é o chato porque, assim, cara, tem uma intenção ali do que quer fazer, né? E você tá só dizendo assim, cara, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, né? O que eu boto quando eu vejo isso, né? Eu tento entender qual que é a opção. Beleza, a opção é, a gente tem que melhorar tal coisa. Então, e se a gente fizesse tal assim, né? E aí eu sempre boto assim, olha, a chance de esse caminho que vocês estão propondo aqui, ela é baixa. A chance de dar certo é baixa, né? Eu posso até fazer uma POC aqui, ver se dá certo, não sei o quê, mas a chance disso aqui é baixa. Daria mais certo para outros caminhos. Você faz o quê? Porque todo mundo assim, ninguém propõe alguma coisa sem querer nada, né? Ninguém propõe alguma coisa sem querer nada. Ou a pessoa quer ali, ele tem algum objetivo, né? E quando você propõe uma opção, você ali você acaba direcionando o objetivo daquela pessoa. Quando você propõe, dá uma desculpa assim, não dá pra fazer isso, você fecha algumas portas, inclusive para você, né? Porque a pessoa fala assim, pensa assim, poxa, eu tô dando a oportunidade ali pro Vitor para ele fazer alguma coisa, cara, ele não tá me respondendo, né? Ele não tá me respondendo, né? Então, assim, como que eu vou passar esse trabalho para alguém que vai me responder para eu conseguir atingir os meus objetivos? Então, eu sempre penso assim, né? Quais são os objetivos que o meu chefe ali, o meu diretor estão querendo? Como eu posso fazer com que eles atinjam esse objetivo? Muitas vezes eles me dão a dica errada. Eles falam assim, dá uma olhada nisso aqui. E eu falo assim, poxa, beleza, né? Talvez não é isso que eles queiram, né?
Eu tive alguns casos de uso, alguns casos de sucesso nesse ano, por exemplo. Nesse ano eu tava muito, a gente tava muito, a minha área de trabalho, a minha da minha empresa, né, muito preocupado com desempenho, né? Por quê? Porque é uma área que a gente trabalha com data stream process, então a gente fica processando bilhões e bilhões, e é bilhões mesmo, tá, galera? Bilhões e bilhões de mensagens por dia, né? Não é por segundo, tá, galera? Não sei se tem bilhões de mensagens por segundo, mas assim, é muita mensagem por segundo. Mas são bilhões por dia, né? E aí em alguns sistemas, né? Porque assim, a gente tem um sistema em cada país. Então, eu não tenho as métricas, eu não sei, mas eu já vi, assim, eu tô fazendo um teste de carga que a gente manda 40 milhões de mensagens ali em pouco menos de 30 minutos e verifica o quanto é que dá, baixa um profile dele, verifica onde ele está gastando mais tempo, onde a gente pode otimizar o código, né? E aí a gente estava muito preocupado com isso, né? Tipo, poxa, a gente pegou uma funcionalidade e o cliente está reclamando ali que caiu o desempenho, a gente não está chegando ao throughput necessário, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, tá, beleza, né? A gente precisa melhorar esse código, né? Aí sempre que é assim, Vitor, olha para esse código aqui e vê onde pode melhorar, né? E aí chegava eu lá, abria o código, começava a vasculhar, ficava horas e horas e horas e horas e horas, 2 meses quase para olhar assim, ó, nesse ponto aqui eu acho que a gente está gastando tempo. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que melhorar isso, né? E aí foi num ponto que eu falei assim, olha, eu vou dar uma olhada em como eu posso agregar, e eu assim, eu botei um pessoal comigo, como eu posso agregar para o time uma facilidade de saber analisar o desempenho de aplicações. E eu tinha que saber o quê? Primeiro ponto, né? O meu time, ele tinha uma expertise Java, mas uma expertise que ela não era tão avançada assim, né? Ela era uma expertise que ela era mais pulverizada em outras coisas. Então, eu era o cara que mais manjava de Java. Eu falei assim, cara, não vou ficar ensinando os caras a instalar o Visual VM, porque muitos deles não conseguem, não tá muito preocupado em aprender essas coisas. Então, vou ter uma outra abordagem, né? Peguei os nossos testes de carga, fiz uma edição ali, botei um tickzinho ali que era assim, ó, profiling. Pum, clica no profiling, e aí quando você clica no profiling, ele vai executar os testes, ele vai analisar o teste, vai ver quanto tempo vai durar o teste, vai executar o profiling daquele teste, e vai no final de dar um frame graph, e aí aquele frame graph você pode analisar, né? Então, basicamente, eu dei a facilidade de todo mundo de ticar um botãozinho ali e já ter assim de ver, olha, você terminou de desenvolver, você vai fazer um teste de carga ali. Muitas vezes o teste de carga ele não era alterado no teste, então ali, sabe aqueles ifzinho que você entra no seu código, que esse é um código problemático, né? Ah, e aí, assim, isso aí também é uma coisa que é um ponto de falha ainda, né? Porque o que acontece hoje, eu penso assim, tipo, ó, os caras chegam assim, não, mas deu 99, esses dias assim, deu 99% de queda de performance. Beleza, então a gente fez uma cagada muito grande, né? E aí eu falo pros caras, ó, o problema da cagada é o seguinte, alguém desenvolveu algum código, né? Provavelmente assim, pega a configuração de produção daquele cara ali, que deu 99% de queda, joga no profile, joga no teste de carga e verifica, né? E aí, dito e feito, né? Pegaram lá, jogaram no profile e disse, pô, tá aqui, ó. Tá aqui, esse é o ponto que 90% do tempo fica desse ponto aqui, né? Então eu falei assim, olha, já tá aí uma solução. E eu dei essa possibilidade para todo mundo, né? Porque no final ficava tudo para mim, né? Vai lá, você olha, porque você é o cara mais experiente em Java, você é o cara mais experiente em Java. Eu falei assim, vou configurar isso na pipeline de dados dos caras, dos caras assim, do time geral, né? Na pipeline de build dos caras, né? Do nosso time. Para quê? Para que todo mundo tenha facilidade de fazer isso, né? Eu provi uma forma de ter uma opção básica. Tipo, agora todo mundo é fácil rodar, né? Eu facilitei a vida de todo mundo, né? O que facilitou a minha também, né? Porque agora eu não tenho que ficar pegando o código dos outros para ficar olhando onde pode melhorar o desempenho, né? Mas é isso, galera. Assim, dei várias dicas de desenvolvimento aí, né? Várias dicas de performance. Se eu fosse resumir... De performance, não. De carreira, né? Se eu fosse resumir essa fala, eu ia dizer assim, ó, cara, você é o dono da sua carreira. Né? E eu vou dar um resumo assim, que pode parecer um pouco bizarro assim para quem me acompanha, né? Que é muitas vezes a gente fica pensando no time em si, né? Porque eu sou alguém que eu penso muito no coletivo, né? Eu fico pensando muito no time, e é o momento que eu falo assim, bicho, a minha carreira é minha. E eu tenho que me preocupar. Porque muitas vezes a gente tá numa empresa, ninguém tá pensando na empresa.
Ninguém, cara, eu já tive empresa que parecia que eu era que tava pensando na empresa. Até mesmo os chefes, os diretores, tava todo mundo pensando na sua carreira, em como você podia usar aquela experiência para galgar novas experiências, novas carreiras em outros lugares, né? E eu era o cara que tava pensando assim, cara, a gente tem que fazer produtos foda, porque a empresa vai crescer, se a empresa crescer, eu vou crescer. E aí, bicho, ninguém pensa assim, né? E é incrível como muitas vezes as pessoas que mais dizem que pensam como empresa, muitas vezes elas estão pensando individualmente, né? Pensando na sua carreira, em como você vai ser no futuro. Então, se você quiser pensar coletivamente, pensa coletivamente, né? Mas tenha um foco na sua carreira. Tente ver ali como que eu estou fazendo hoje pode refletir no meu futuro e como aquilo eu posso contar. Imagina que você vai ter, ó, imagina que você está hoje aí, tá trabalhando no seu dia a dia, né? E você daqui a 2 anos você vai estar sentado numa mesa de entrevista de emprego ou numa reunião ali, como você está conversando aqui comigo, né? De entrevista de emprego e você vai contar a história do que você está fazendo hoje, né? Então você tem que ter uma ideia de o que você fez, como você impactou essa empresa e o que você aprendeu daquilo que você fez, né? Sempre transformando aquela história que você está trabalhando hoje em um caso que pode te auxiliar no futuro, né? Porque você está construindo a sua carreira, cara. Você tem que pensar nela. Não existe essa história de faça o seu melhor hoje e tu vai estar tudo certo no futuro, as pessoas vão te reconhecer. Não, isso é coisa de gente privilegiada. Gente que não precisou ralar, gente que não precisou mudar 300 vezes de emprego para conseguir uma vaga que, pô, se você é reconhecido naquela vaga, né? Que eu mesmo, tipo, eu passei por 7 empresas, né? Tipo, pouquíssimas empresas eu era bem reconhecido. Teve empresa que eu fiquei 2 meses, porque era uma empresa que, tipo, nem tá no meu currículo, né? Era uma empresa que, quando eu olhei lá e eu olhei assim, essa empresa aqui eu não tenho espaço. Tipo, não tem espaço. Eu cheguei na empresa e eu olhei assim, essa empresa não tem espaço, né? Tem que cair fora, né? Então são ambientes muito diversos, assim, cara, essa história de você faz o seu melhor e você vai crescer naturalmente, isso é balela. Você tem que ter um projeto de você, né? E aí eu não tô falando dessas coisas mágicas, não, cara. Galera, não tem mágica aqui. Muitas vezes esse projeto passa por estudar, me qualificar, pegar conferência e estudar mesmo, estudar de verdade, tá, galera? Estudar Java ali, ou eu quero fazer uma disciplina de pós-graduação ali, eu vou terminar minha graduação aqui para o quê? Para eu ser avaliado. Tem muita vaga, cara, tem muita vaga de multinacional que você só consegue com vaga de... Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, né, a gente só contrata pessoas com graduação na área eu já tentei indicar ali pessoas fora da área, os caras nem olham o currículo, né? E aí eu não tô falando da minha área, né? Tô falando de uma área geral. E é isso, enfim, não pense que, nossa, mas é só cuzão, não sei o quê. Bicho, é a cultura dos caras. Eu não consigo lutar com isso, né? Principalmente eu que trabalho pra chefe de fora, né? Os caras vão contratar alguém da área só, tipo, e até porque eles não acham que a pessoa precisa de deputado. Porque, pô, se você é não sei o que, um biólogo, vai fazer biologia, vai trabalhar com biologia, ou se você é um músico, vai trabalhar com música. Porque na Gringolândia, né, trabalhar com computação, trabalhar com desenvolvimento de software, não é essa tábua de salvação de todo mundo que tá perdido no mercado. Não, ali, tipo, aqui é para quem fez trabalho de computação, né? Isso é a cultura de quem tá fora. Por quê? Porque se você tem outra área, eles partem do pressuposto e você consegue emprego nela. No Brasil, a gente já tem uma visão diferente, né? A visão de, tipo, aqui a gente pega de qualquer lugar. Por quê? Porque as pessoas que estão em outras áreas querem migrar para nossa área, porque paga um pouquinho melhor, e os chefes pegam de outras áreas também, porque eu vou economizar dinheiro pegando de outras áreas que eu vou poder pagar menos, né? Então tem todo esse jogo aí que é bizarro. Então eu já te digo assim, se você não tiver uma graduação ali na área, você consegue algumas vagas melhores, talvez em multinacional, que só contrate, né? Isso não é generalizado não, tá, galera? Tipo, assim, pode ter ruim que eu tô falando. Isso, uma das coisas que eu aprendi em 20 anos de mercado de trabalho é que, assim, cada empresa é um mundo, tá? Cada empresa é um mundo. Então é isso, galera. Esse foi o meu cafezinho. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Amanhã, talvez, vamos continuar nas próximas dicas, que vai entrar na parte que eu mais gosto, que é qualidade de software, janelas quebradas, aquela coisa, que era talvez o que eu tava pensando em falar hoje, mas aí eu pensei, eu poderei. Então é isso aí, galera. Dá o like, compartilha, hype esse negócio aqui, comenta qualquer coisa, fala o que você
você quer de cafezinho aí, se seu café é ruim, se você quer que eu fale de método de filtragem de café, porque eu faço meu cafezinho para conversar com vocês, né? Mas tem gente que comenta sobre café comigo, né? Então isso é legal, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigadão, bom dia para vocês e é isso aí, vamos lá, segunda-feira.